Bom, já estou aqui com o desenho e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar o boleador para marcar alguns fios claros que tem aqui no cabelo. E após passar o boleador, eu vou passar agora o lápis HB, fazendo uma primeira camada aqui nesse cabelo com uma graduação clara. Vou puxando os fios, começando fino e terminando fino. Agora, para intensificar mais as partes escuras, eu estou usando a lapiseira com grafite 4B. Eu vou passando da mesma forma que eu passei anteriormente o lápis HB, no mesmo sentido. E vou passando também nas partes mais claras, porém bem de leve. E para suavizar esse trabalho, eu vou passando aqui o pincel. A graduação 4B não foi suficiente, eu vou passar então o lápis 6B para ver se a gente consegue aqui um tom um pouquinho mais escuro. Esse é o 6B da Faber-Castell. Vou passando aqui por cima da parte que eu passei o 4B. É muito importante a gente ficar atento a isso também, ver se aquela tonalidade está legal. Se não tiver, aumenta a graduação sem problemas até você conseguir aquela tonalidade. Aqui eu comecei com o lápis HB e 4B, eu vi que não deu certo, não ficou legal, então a partir de agora eu já vou usar uma graduação maior para que eu consiga chegar no tom que eu quero. E novamente o pincel, principalmente em partes escuras, você precisa sempre estar usando o pincel para não deixar aquele efeito muito rústico, muito poroso. Vou fazer alguns fios amaranhados aqui com a caneta borracha também. Agora então eu já passo para essa outra mecha aqui acima. Vou fazendo os fios seguindo sempre a direção que eu estou vendo aqui na referência e vou também deixando reservado com o branco do papel algumas mechas que são claras. E com o lápis 2B eu vou preenchendo em volta dessas partes que eu reservei com o branco do papel. Observe que eu vou deixando ali aquelas pequenas mechinhas claras. Olha só como vai ficando. E passo então o pincel. E com o lápis 6B eu vou intensificando mais essa tonalidade mais escura aqui do cabelo. Veja que já vai dando um efeito bacana, mesmo antes da gente passar a caneta borracha, você vê que já tem ali aquele brilho, aquelas mechinhas bem claras, tudo isso porque a gente reservou antes com o branco do papel. Agora sim eu venho acentuando mais esses brilhos, passando a caneta borracha. E vou criando também alguns fios mais amaranhados, fazendo mais alguns detalhes no cabelo. E com a lapiseira 05 eu vou fazendo alguns fios soltos aqui também. E já passo para outra mecha com o mesmo lápis 2B, da mesma forma, reservando aquelas pequenas mechinhas claras. É muito importante você já marcar tudo isso no esboço. Podemos usar o boleador também para fazer alguns fios claros aqui em meio a essa tonalidade que vai ser mais escura. Então é muito importante que antes de você passar o lápis escurecendo, você passe o boleador para deixar esses fios já marcados aí. Volto novamente com o lápis 2B, preenchendo toda essa área aqui do cabelo, sem, é claro, preencher as partes que a gente deixou reservada. Vou sempre passando o pincel também na mesma direção que eu fiz os fios. Também procure não apertar muito o pincel, tá? Senão vai acabar criando algumas marcas também aí no cabelo, não vai ficar legal. Volto novamente com o lápis 6B, fazendo a mesma coisa que eu fiz com o 2B. Porém agora, como é uma graduação mais escura, a gente vai conseguindo também um tom mais escuro. Você percebeu que eu usei até agora apenas lápis 2B, lápis 6B, pincel e boleador. Nessas partes que a gente reservou aqui com o branco do papel, a gente não deixa 100% branco, por isso eu passo o lápis 2B de leve, fazendo movimentos de fios também, para ficar mais natural. E com a caneta borracha, como você já sabe, a gente vai clareando aqueles fios que a gente fez com o boleador. Vou passando a caneta borracha dentro da cavidade que a gente fez anteriormente, né, usando o boleador, com muita calma para não fazer os fios grossos. Também é importante que você corte a ponta da caneta borracha para deixar bem fininha, como você pode ver aí no vídeo. Aproveito ainda para criar mais alguns fios de forma aleatória.
E aqui nas bordas do cabelo, sempre a gente volta com a lapiseira, criando mais alguns fios amaranhados, com a caneta borracha também. É muito importante você fazer isso. Uma coisa que você deve ficar muito atento também é em relação à direção dos fios. Como esse é um cabelo amaranhado, um cabelo cheio de detalhes, ele está um pouco bagunçado. Alguns fios têm uma direção, outros fios têm outra direção, algumas mechas vai para a direita, outra vai para a esquerda, então é um cabelo um pouquinho confuso. Então é importante você fazer com bastante atenção para ficar bem natural. Esse é um tipo de cabelo que você, provavelmente, a primeira vez que você fizer, talvez você não consiga um resultado muito satisfatório, mas conforme você vai praticando, você vai pegando outros tipos de cabelos, inclusive a referência desse desenho está aqui na descrição do vídeo, você vai praticando, você vai criando formas para que você consiga aquele resultado. Mas se você é iniciante, está começando agora, eu recomendo você começar com cabelos mais simples, cabelo liso, sem muitos detalhes, cabelo que está bem ali penteado, com gel. É muito interessante para você treinar, principalmente porque o cabelo com gel ele tem bastante brilho, então para você treinar também, fazer os brilhos no cabelo da forma certa, é muito legal você fazer esse tipo de trabalho. E deixe esse efeito mais avançado que a gente está fazendo aqui, os fios amaranhados, para quando você tiver um pouquinho mais de experiência, estiver dominando bem os materiais, enfim. Vou criando alguns fios aqui. Veja que a caneta borracha ajuda bastante aqui para conseguir esse resultado. Se for com uma borracha comum, é um pouquinho mais difícil porque você não tem tanto domínio. A gente pode passar o esfuminho aqui de leve também para suavizar mais um pouco, para tirar um pouquinho a dureza dos traços que a gente fez com o lápis. O esfuminho ajuda aqui nesse processo, porém procure não exagerar demais, não passar muito, não passar forte, porque senão você pode acabar suavizando demais e conseguindo aí um efeito contrário ao que você busca. Dando continuidade a esse outro lado aqui também, vou passando o lápis 2B, fazendo mais uma mecha. Se você está gostando dessa aula, deixa um like aí no vídeo, porque só assim eu vou saber se você realmente gostou, se esse conteúdo está te ajudando. O pincel, quem me acompanha aqui já sabe que esse é o pincel Ceramic da série 121. Vou marcando mais uma mecha aqui, como você pode ver, você já viu aqui durante a aula, a gente vai reservando com o branco do papel essas mechas mais claras, é muito importante você fazer isso. Cabelo talvez seja uma das maiores dificuldades, principalmente de quem está começando nos desenhos realistas e até de pessoas que já desenham também. Muitas vezes tem dificuldade com o cabelo, até porque cada cabelo tem uma forma diferente de fazer. Um cabelo encaracolado é de um jeito, o cabelo liso é de outro. Por isso que no curso eu ensino praticamente todos os tipos de cabelos para que o aluno consiga desenvolver a técnica para não ficar dependente de um tipo só de cabelo. Se ele vai fazer uma encomenda, por exemplo, que tem um cabelo cacheado, ele não vai ficar perdido, porque lá temos aulas de cabelo cacheado. Se for fazer um cabelo crespo também, temos aulas de cabelo crespo, temos aulas de cabelo encaracolado, aulas de cabelo dread, cabelo liso, enfim. Vou passando o 6B aqui também, retocando essa última mecha, criando também alguns fios meio amaranhados aqui, alguns fios bagunçados. Vou fazendo mais alguns fios claros aqui também. Alguns fios a gente vai fazendo aqui por cima de onde passou o boleador. E outros fios a gente vai criando mesmo com a própria caneta borracha. Se esse conteúdo te ajudou, deixa um comentário aqui no vídeo falando o que você achou. E se você quiser se tornar nosso aluno, aprender do zero ao hiperrealismo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o curso completo de desenhos realistas. Beleza? Então clique no link, faça sua inscrição e a gente se vê lá dentro do curso ou em um próximo vídeo aqui no YouTube. Valeu, grande abraço!